Todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de Campos dos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma do canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Cuidar da saúde no presente fortalece o futuro. Nesse mês de conscientização sobre o câncer de mama, a Unimed Campos reforça que cada dia conta na busca por um futuro saudável. Mantenha bons hábitos alimentares, exercite-se ao menos 3 vezes na semana e consulte regularmente seu ginecologista. O autocuidado é um hábito transformador que começa pela prevenção. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise na Plena TV, onde você estiver, no melhor horário para você acompanhar aí a edição de hoje do Folha no Ar, com as principais informações para a gente começar esta manhã de quinta-feira, hoje 17 de outubro de 2024. A gente começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem hoje tempo bom, céu claro com sol, sem previsão de chuva. A máxima volta a subir agora novamente, chegando a 32 graus, com 21 de mínima. Agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. O programa de hoje tem o prazer de receber 2 ilustres figuras, 2 botafoguenses com as mãos nas taças, tudo no plural, caramba. Gustavo Matheus, secretário de Comunicação de Campos, está aqui na ponta direita, se for olhar para lá, né? Você quer ponta esquerda ou ponta direita, Gustavo? Ponta direita em homenagem a Luiz Henrique. Ponta direita em homenagem a Luiz Henrique. Então vem de lá para cá. E na ponta esquerda, nesse sentido aí, olhando no ângulo da onde eu estou, ele, titular absoluto dessa seleção, Luiz Costa, subsecretário de Comunicação, com essa camisa maravilhosa, espetacular, uma das camisas mais bonitas do futebol mundial que eu acho, essa aí, e a do Bangu, quando eles não inventam um design maluco lá, porque aquela lista também vermelha e branca,
nessa espessura aí também Não sendo vermelho e preto é bonito. Já nós vamos conversar com vocês e vocês vêm para falar também do Botafogo, não é só mostrar, né, o orgulho de ser botafoguense, não. Para a gente falar sobre a glória eterna, que eu estava pesquisando aqui, está bem pertinho, é o Peñarol e depois o River Plate ou o Atlético Mineiro. Isso. Prefiro o River Plate, tá? Na boa. Ou o Atlético Mineiro, que você falou o negócio. Atlético é freguês do Botafogo. É da casa. É clientinho certinho, né? Aquele... A dificuldade que o Botafogo tem com o Cruzeiro não tem com o Atlético. O Botafogo vence qualquer adversário, Cláudio Nogueira. Confiança. Acaba com esse negócio como é que é aquele... Não dá para escolher adversário, né? Não dá. Quem quer ser campeão não dá para brincar com o adversário, não. Mas o Gustavo está falando uma coisa aqui sobre o negócio de... E, cara, isso é tudo muito, rapaz, é muito... Quem conheceu o Caixa d'Água bem de perto, quem conheceu o Eurico Miranda bem de perto, tempo bom do futebol, nossa, tempo bom nada, tempo muito, muito estressante. Rapaz, para você conhecer esse pessoal assim mais de perto e entender o que a gente vai falar depois, sobre o que o Gustavo levantou aqui, há uma tendência, uma conversa de que a Conmebol está enjoada de ver campeão brasileiro aí da Libertadores. Queria ver um argentino, queria ver... Então, isso é possível mesmo. Se o River chegar à final, o futebol não vai ser só... O Botafogo não vai ter que vencer só na bola, vai ter muito desafio. Mas não é chororô não, né? Não, já estou antecipando até para não dizer depois que não é chororô. Porque a gente tem o River Plate jogando em casa, Monumental de Nunes, com a Conmebol louca para um time argentino ser campeão, né? Fugir um pouco dessa, Cláudio, agora, quantos brasileiros... Até o Fluminense ganhou esse trem, rapaz. Pois é, você até vê? O Fluminense é muito bom, né? Não, eu sou tricolor, mas... Você tem licença poética para isso. Vamos lá e venhamos, cara. Que isso? Nós estamos com um veterano lá arrumado. Precisar de um torneio aí da terceira idade, é só chamar o Fluminense. Mas tem que ser uma terceira idade bem avançada, que senão a gente... Gente, vamos lá. E nós vamos conversar sobre o Botafogo daqui a pouco. Também Campeonato Brasileiro. É que o Textor parece que investe mais na possibilidade de um título internacional, que para ele seria melhor. Não acredito muito, não. O brasileiro é tido como que não é um campeonato tão importante perante o mundo, mas é sim. Isso aqui traz um europeu desse para jogar com a gente aqui, que ele vai encontrar dificuldade de jogar num país continental. Eu já fiz jogo do Americano como repórter, Americano e Tunaluso, em Belém do Pará. Amigo, é estressante. É estressante, é longe. Isso de avião, você nem fala de ônibus, pelo amor de Deus. Bom, vamos falar antes de falar do Botafogo, vamos falar de outro campeão também. Uma análise aí das urnas em 6 de outubro, onde Vladimir sai com uma votação expressiva, mais de 192 mil votos, com 19 dos 25 vereadores da Casa do Legislativo. Depois a gente faz um balanço também, um projeto aí, tenta projetar um novo governo a partir de 2025, o que dá para repetir do que deu certo e o que não pode ser repetido, enfim, e uma projeção às eleições de 2026. Mas, gente, acabou a eleição agora, Cláudio, você está falando de eleição de novo, calma, não, já começou antes de 6 de outubro a eleição também de 2026, é uma atrelada à outra, e já com o tabuleiro sendo movimentado fortemente no Rio. Tem a entrada de Eduardo Paes na disputa pela presidência da Alerj, engrossando essa conversa, esse caldo. E, por fim, aí então a gente fala do Botafogo. Só rapidamente, a gente passar aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br e no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana-de-campos, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, com patrocínio também dos
postos da rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você, o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, agora, aqui em destaque, o assunto principal: morre idoso de 88 anos que ficou ferido após incêndio em vegetação na Baixada Campista. Osiel Gama, olha, atenção, hein, gente, para não confundir. Osiel Gama chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu e foi a óbito na tarde desta quarta-feira. Aqui no portal Folha 1 ainda, após criança sofrer descarga elétrica, polícia interdita loja em shopping. Espaço funciona como parque. A Civil vistoriou o local e decidiu interditar. Cassiano Tavares esteve aqui no Folha no Ar da terça-feira. Abre aspas. Não abrimos mão da presidência. O vereador se refere a também outra que a gente vai falar, eleição importante da mesa diretora da Câmara de Campos. Vladimir recebe representantes do setor de transporte e garante que serviço está mantido. O projeto foi enviado à Câmara. Tem 2 semanas que não paga o subsídio. Depende da Câmara, dá o aval para liberar essa verba, essa grana aí para o pessoal do transporte. E a 12ª Bienal do Livro de Campos, dos Goitacazes, sai ainda em 2024? A resposta está aqui. Ainda não há nenhum indicativo de que o evento seja realizado, né, este ano, provavelmente ano que vem, 28 de março, alguma coisa assim. Cirurgias eletivas são canceladas por falta de sangue no Hemocentro. Acusado de estuprar menina de 11 anos é preso pela DEAN em Campos. Ainda, corpo carbonizado encontrado dentro do quiosque após incêndio. 2 adolescentes são assassinados no Parque Prazeres a tiros. Mais de 100 fornecedores participam da 2ª rodada de negócio da Fijan e Porto. Hoje, não foi ontem dia 16. Está ainda no portal Folha 1, só para fechar, passarela de Dorana na RJ 216 segue sem previsão para obras. Bom, pacientes do interior começam a ter acesso a cannabis medicinal. Morador de Itaperuna conseguiu na justiça um habeas corpus preventivo para o cultivo. Bom, são 7h17. Deixa eu dar bom dia aqui pela ordem de alfabética, o Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela sua presença. Secretário de Comunicação do município de Campos, Gustavo Matheus, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. Prazer te receber aqui sempre. O prazer é meu. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu geralmente, quando estou aqui, estou naquele outro sofazinho ali, né? Que eu estou acompanhando o prefeito, estou nos bastidores. É um prazer hoje estar aqui junto com o meu parceiro Luiz Costa, um botafoguense apaixonado assim como eu, para falar de política, falar de futebol, falar de muita coisa boa e já aproveitar esse meu bom dia para, dentro de algumas, só para a gente não perder, e eu não perder aqui o fio da meada, alguma dessas notícias que você leu, eu queria abordar rapidamente. Primeira questão do subsídio do transporte, que é um projeto que está na Câmara, já está na Câmara, e assim, só falta ser votada essa renovação até para poder... a gente não tem nenhum tipo de problema, né? Porque o orçamento para renovação está diretamente ligado à renovação do contrato, que não teve alteração. Então, assim, é a mesma coisa, não tem nenhuma alteração, então não tem mistério para ser votado. E é o tipo de coisa que a gente ouviu por um tempo aí, né? Vai parar o transporte, vai parar o transporte. O prefeito ontem se reuniu, postou nas redes sociais com algumas pessoas ligadas ao transporte público, tranquilizou a população, então é importante deixar isso claro. O Refis, a mesma coisa, tá, Cláudio? O Refis também já está na Câmara, né? A Prefeitura e assim como a Secretaria de Fazenda já estão preparados, né? Tá tudo pronto, só falta a Câmara dar andamento para que as pessoas, né, para que a gente já possa começar com o Refis aí.
Essa coisa de refis também é um assunto interessante. Vamos conversar com o secretário de Fazenda, até anotar para não esquecer. Isso. Que, assim, eu conversava com ele, Morales, irmão do Carlos Morales. Isso. Ele falava assim, e a gente cobrava, gente, cadê o refis 2023, 2023, precisa de refis. Ele falou, Cláudio, não pode ter refis todo ano, pela lei, pelo entendimento, e eu não sei se é lei de responsabilidade fiscal, eu não sei em qual desses dessas regras, eu diria assim, se é que eu posso, encaixa essa coisa de não ter o refis, porque assim, se vai ter refis esse ano, eu não pago. Você acaba viciando. Sim, né? é isso. Você entendeu? Você fica aguardando o refis. E a gente Exato. essa questão. Vamos supor, IPVA vai ter refis todo ano, vai ter um refis de IPVA. Vou pagar IPVA para quê? Depois divide em 12 vezes. É um exemplo. Justamente. Então, assim, pela regra, eu não sei se é lei, mas pela regra, alguma coisa que. Ou por alguma norma, acaba. E existe. Essa norma existe justamente pelo que o Luiz acabou de falar, a questão da prática. Você acaba induzindo o cidadão ao erro, você induz o cidadão ao erro recorrente, inclusive. Mas bate esse papo com o Morales, porque não só com o Morales, com a equipe da Fazenda. O Morales é um servidor de carreira, mestre Márcio Morales. Mestre no que faz, E tá? o sub lá é o Carlos Júnior, também um profissional de Baita excelência. profissional também. Aliás, a equipe deles, o Marcelo, todos são ótimos no que fazem. Parece o ataque do Botafogo, resolve. Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, mas quem tá faltando? Thiago O Almada. Santos está parado, a gente tem um leque aí. Mas vamos deixar o Botafogo para depois, senão vai tomar o programa. Boa, Luiz Costa. A Luiz eu vou te falar uma coisa. A Luiz, aliás, até justificar aqui, já falamos, para não ficar repetitivo, mas a Luiz, ele não está de férias, ele entrou para um projeto pessoal e deve retornar lá para o meado do ano que vem, vai estar aqui de volta com a gente. E se Deus quiser, assim, a gente não pode falar, não sei também detalhes sobre o projeto, é pessoal, Sim. né? Mas eu tenho certeza que vem coisa boa aí. Aproveitar para mandar um abraço para ele, né? E assim, um cara que fez um trabalho excelente durante a eleição, gosta muito de pesquisa, gosta muito de trabalhar em cima de dados, né? Não só porque o blog dele, famoso blog Opiniões, já desde quanto tempo tem Opiniões? Porque eu cheguei à Folha 15 anos atrás, já existia Opiniões. Então, assunto delicado, daqui a pouco a gente tem que revelar a idade. Muitos anos. Mas vai dar problema. Mas, de qualquer forma... Aparece aí do nada. Hein? Uma pena que na nossa participação não esteja aqui para a gente poder falar do agregado 6-1 Botafogo e Flamengo. Mas tudo bem. Eita. Vamos embora. Beto tá aí, ó. Flamengo Beto tá aí. Ô Luiz, bom dia, Luiz, bem-vindo, que prazer, e sinceramente, eu falei com vocês, falei sério, se Zico que é Zico, cara que foi dentro de campo e que é fora dele, a personalidade que é, um ser humano fantástico, já falou essa semana passada, que se ele pudesse, ele tivesse outro time, até porque ele tem essa paixão com o Botafogo, acho que antes de jogar bola, ele tinha essa coisa com o Botafogo. Ele assistiu o Botafogo ganhar do Flamengo, né? Ele falou, vou jogar bola do Flamengo só para ganhar do Botafogo. Isso. Bom dia, bem-vindo, cara. Prazer em dobro com você com essa camisa bonita aqui hoje. Bom dia, Cláudio, Beto, Gustavo, os ouvintes da Folha. Eu sou um apaixonado pelo rádio. Toda vez que eu entro no estúdio, me vem à memória o meu saudoso tio Nilson Maria, que foi a pessoa que me fez cursar comunicação. Eu tinha até outras opções, mas aí o rádio ele tem um poder de sedução muito grande, né? Então eu nas férias vinha para Campos e ficava acompanhando o meu tio nos estúdios, e aquilo despertou em mim uma paixão muito grande. E eu fico muito feliz toda vez que eu venho a essa casa, porque eu também tenho uma história aqui, então isso remete ao meu passado, que continua marcado no presente, mas muito feliz de poder falar um pouco sobre a cidade, sobre as eleições, sobre o Botafogo, enfim. Conversar com vocês é sempre muito prazeroso, e eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. O dono da tarde Nilson Maria.
Eu tenho essas vinhetas. Você tem essas vinhetas? Eu tenho até uma ideia de um projeto para resgatar um pouco dessa memória do rádio. O Rádio Campista ele é muito rico de personagens, de histórias. E o Antônio Clayton, né, um companheiro querido nosso, ele tem um acervo fantástico que ajuda a contar um pouco a história do rádio. E não é fazer nada voltado a Nilson, não. É homenagear essas figuras tão importantes que marcaram o Rádio Campista, que tem uma expressão muito forte, não apenas a nível regional, mas a nível nacional. Pessoas de destaque que saíram daqui para ganhar o Brasil, para ganhar o mundo. Então, eu acho que é importante a gente enaltecer e relembrar, né, essas figuras. Eu acho que é sempre bacana quando você traz para o presente essas figuras que ajudam a contar um pouco a nossa história, né? Carol, daqui nós temos ainda, atuando na Globo, por exemplo, acho que agora ele está na Globo, não está continuando na Globo? Heraldo Leite. Está na Tupi, né? Ou foi para Tupi? Foi para Tupi, mas grande emissora também. O Joãozinho Neto. Joãozinho Neto, figuraço. Elcio Venâncio. Também, nós compartilhamos o gramado do Maracanã juntos na década de 90. Elcio Venâncio mandava no Flamengo. Queria saber notícias do Flamengo, falava com Elcio. Joãozinho Neto cobria também Botafogo. Eu lembro de Arnaldo Garcia narrando pela JB. Olha que beleza. É uma coisa muito bacana. Cacau Borges. Então aí você viaja, né? O próprio Garotinho, cara. Isso. O próprio Garotinho, Anthony William Matheus de Oliveira, né? Isso. Garotinho é narrador de futebol e foi o que foi através dos microfones de rádio também. Começou aqui, na Continental. Aí você vai buscar Aloysio Parente, figurinha. Trabalhei com figurinha. Viajei com ele muito, figurinha. Nós tem história para contar dessa aí. Aqui, mas vamos lá. Lá em casa outro dia estão as crianças, a molecada lá fazendo um churrasquinho lá, que churrasco dessas crianças, na minha época era costela de boi, era coração de boi. O negócio agora é picanha maturada. Bife de tida. É um negócio que eu não sei nem o que, cara, é tibone. Que isso, gente? Negócio muito chique. Aí eu chego lá, quem é que tá aí? Não, tá. O pai dele é radialista. Aí eu passei direto, tava correndo. Eu falei, que radialista? Não, eu sou filho de Nilson Maria. Rapaz, é o único afilhado que eu tenho. Meu tio foi corajoso. Que figura. Júlio é. Para batizar, que moleque, meu único afilhado, ou seja, é um cara sortudo, né? É um escolhido. E ele não me conhecia também, garotada, é um escolhido. Gente, vamos lá. Eu começo com o Gustavo e a gente vai, os dois analisando. Eu quero perguntar sobre primeiro, assim, perguntar sobre o maior ganhador, o maior perdedor, é meio que, mas vamos lá. É óbvio, assim, essa coisa de maior ganhador. Mas como que vocês interpretam a vitória de Vladimir Garotinho indo por zona eleitoral, como eu falei aqui mais cedo, né, na apresentação de vocês, começando pela 75, que é a menina dos olhos aí de muita gente, com destaque para a Madeleine, que tinha na 75 o seu vice, o Oziel, e que eu comentei aqui, muito mal trabalhado, porque não aparecia nos encartes, nas fotos. Preferiram colocar foto de quem não disputava a eleição em detrimento de quem disputava. Eu acho que foi um erro de estratégia de marketing, a campanha errou. Isso eu falando, mas vamos lá. Vladimir Garotinho lá na Baixada teve 67,31% dos votos, 59.137 votos. Delegada Madeleine, 26,89%, que dá 23.626 votos. Como vocês viram, a vitória lá na 75. A gente vai para o 76 também junto aqui. Ele na 76 manteve essa média, subiu para 76,80%. Precisa falar de pesquisa? Não. A gente fala daqui a pouco. 58.084 votos. Delegada Madeleine, lá na 76, que vai pegar aí parte de Guarulhos, né? Quase que Guarulhos inteiro, né?
que divide a 76, de Guarulhos divide com a 129, um pedaço dela ali, a margem mudou, esquerda. né? 76 antigamente era só Guarulhos, e aí você tinha centésima, algumas coisas mudaram. 99. Eu ainda tenho na minha cabeça o formato antigo. Não sei por que fica. divisão por bairro, porque como mudou. Mudou, fica mais Eu me acostumei complicado. tanto com a pedra sendo a 98 e a 99. Tinha, né, o 98, lado, 99, aqui o lado esquerdo. Aí você tinha. Enfim. Só para você entender, a margem esquerda da BR-101, sentido Campos Vitória, é 129. Isso. É um trecho da 129. Isso. Enfim, O outro lado muda. o outro lado muda para 76. Atravessou a BR, você está na 76. Mas vamos lá. Ali, Guarulhos, que aí também é território considerado dos garotinhos já, né, há muitos anos. Que é uma que Jorge escreve muito bem sobre isso e fala dessa força dos garotinhos lá, né, nessa região. 58.084 votos contra a Madeleine, que obteve 14.665 votos na 76. Na 129, ainda nesse trecho de Guarulhos, e aí vai para Ibitioca, Ururaí, a região ali serrana, né, Rio Preto. Vladimir Garotinho, 37.138 votos, 76,69, mantendo sempre essa casa de 76, e delegada Madeleine, 9.516 votos, o que dá a ela 19.065 votos. Uma média de 3-1 na maioria, vamos dizer assim, né? Na maioria. Só não deu 3-1. Deu na Baixada também. Você 67%. Você consegue. Assim, Cláudio, essa eleição ela ficou marcada por alguns fatores. Primeiro, um que você já pontuou aí, que ela parecia uma antecipação de uma eleição dentro de outra eleição, né? Eu acho que o presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, ele veio para essa eleição com o intuito de fazer com que Vladimir ganhasse de menos, que a distância fosse menor, atrapalhasse um pouco, lançou alguns candidatos, acabou que polarizou, né, com a delegada. Porque esses candidatos não retiraram votos do Vladimir, retiraram entre si, né? A delegada tirou voto deles. A maioria foram natimortos, morreram no nascedouro já. Então, ali era uma forma de diminuir o tamanho do Vladimir, porque em 2026 tem uma eleição. Rodrigo, com certeza, por ter colocado o próprio rosto em adesivos e tal, e acredito que tenha algum interesse em 2026 para a eleição. E aí descobri para quê, mas enfim. Dá uma segurada no ímpeto de Vladimir, até porque são players políticos do mesmo local, mais ou menos da mesma idade. Então, assim, e aí eu não estou dizendo nem eu vou disputar isso, vou disputar aquilo, mas por relevância. Vladimir para Rodrigo não poderia ser, e ele hoje acaba sendo, o fiel da balança do interior. E eu não estou falando só de Campos. Estou falando de um político que tem uma liderança em toda a região. Em pesquisas que eu acho que o próprio Luiz já falou disso também, onde Vladimir hoje é a principal influência política de fora do município de São Francisco e de outros municípios, com mais de 40%. Quem desses você votaria se apoiasse? A Vladimir liderando. Então, assim, essa força do prefeito Vladimir, essa força que ela é espontânea, que ela é construída através não só do trabalho, mas também do carisma que ele tem, aquela coisa que as pessoas reconhecem nele como uma figura pública, não só o político, mas uma figura pública agradável, boa de estar perto, enfim. E essa eleição teve uma tônica muito baseada em 2026 para eles. Para o Vladimir não. Para o Vladimir eu preciso de mais 4 anos para mostrar que a gente pode fazer mais. Porque nós pegamos uma cidade, e aí é bom contextualizar, numa outra realidade, com pandemia, um governo com muita dificuldade, preço do barril do petróleo baixíssimo, tudo. Vladimir pega a cidade nesse estado, com todos os equipamentos fechados, Cláudio, você lembra disso?
equipamento de saúde, Vila Olímpica, escolas, enfim, a gente está falando de uma pandemia, né? Uma epidemia mundial, global. E ele consegue ter um governo de recuperação com uma relevância assim, tanto que as urnas corroboram isso. E para Vladimir, esse outro mandato é para mostrar, como o Vladimir falou aqui mesmo para você, Cláudio, o sarrafo subiu. E quem estabeleceu esse novo patamar foi o próprio Vladimir. Foi a gestão. E a tônica do Vladimir sempre foi essa. O trabalho só começou, ele queria mostrar que dá para fazer ainda mais, que o Campos está no caminho certo, mas agora nós preparamos o terreno e agora nós vamos trabalhar ainda mais. Para o outro grupo, não. Para o outro grupo já era uma questão eleitoral e de já visualizando esse outro pleito. O pleito estadual, né, que se aproxima de 26. Agora, entrando nessa... É difícil a gente falar zona por zona, porque elas são muito parecidas. A gente vai, como você falou, chover no molhado, porque elas são muito similares. Tem uma mudançazinha aqui, outra ali, mas o que a gente pode tirar de lição é, olhando principalmente as 2 últimas semanas da eleição, que é quando a temperatura sobe. Dinheiro não é fator definitivo de eleição para a majoritária. As pessoas precisam aprender isso. O povo está cada vez mais consciente do seguinte, Cláudio. O voto é secreto. E às vezes o cara vai trabalhar segurando a bandeirinha, e a gente teve uma epidemia de bandeiras aí amarelas pela cidade, todo mundo, rapaz, a gente ouve o nome de Vladimir, mas é muita bandeira, Gustavo, que é isso e tal. Mas a pessoa vai ali pegar o dinheiro do gás dela, vai fazer, mas vai votar em quem ela se sente confortável, porque ela já entendeu que o voto é secreto. Então, assim, dinheiro não é tudo em eleição, gente. Pelo contrário, as pessoas querem aquele que tem projeto, aquele que já mostrou que tem trabalho, até porque a novidade antecedeu o Vladimir. A novidade era o Rafael. E o povo teve uma frustração muito grande. Então, assim, essa eleição era uma eleição para a gente acabar com alguns mitos. Um é esse, de que dinheiro é tudo, poder é tudo e tal. Uma diferença grande. Imagina se fosse uma candidatura sem a estrutura que teve. A distância que seria ainda maior. Mas assim, o grande diferencial do Vladimir é a gestão, Cláudio. Mas não é só a gestão. É o fato dele ser exatamente aquilo que as pessoas veem na rede dele. Que as pessoas veem. Ele não é um produto. Porque a gente brinca, né? Que proximidade é complicado. Intimidade, o pessoal aí tem um palavrão. Intimidade é uma M. Mas Vladimir ele tem a capacidade de ou equiparar aquilo que você vê pela rede ou te surpreender positivamente. Isso é muito raro, sobretudo na política. E a pessoa, quando vê ele na rede social dele, no Instagram dele, e conhece, ele vê que ele é aquele petáculo ali mesmo, como ele gosta de dizer, ela fica ainda mais encantada. E você via isso nas ruas durante a campanha, assim como você viu durante o governo todo, porque a outra marca do Vladimir é não ficar parado dentro de gabinete, pelo contrário, né? Até depois da eleição o bicho está trabalhando com isso aí, é verdade. Costa. Eu acho que Gustavo fez uma análise muito, muito bacana de tudo que aconteceu. E eu acho que mais do que nunca a nossa realidade hoje está atrelada a números. Eu tenho um filho que é piloto de avião, meu primogênito, o Nélio Maria, e ele fala que tem algumas coisas que você pode ter uma opinião contrária, mas você não pode ignorar os dados, os números. E assim, essa eleição foi apenas uma confirmação do que o governo fez, do que o Vladimir, do que o Frederico, do que a equipe fez durante esses 4 anos. Por quê? Porque desde do primeiro ano, apesar das dificuldades encontradas, como o Gustavo relatou bem, o governo encarou as dificuldades e buscou soluções. E as encontrou. É claro que você tem alguns setores que precisam de avanço, precisam de melhoria, sim, normal em qualquer situação. Mas o governo ele teve uma aprovação desde lá de trás. Não é um dado, não é uma pesquisa feita às vésperas de eleição que mostrou um favoritismo de Vladimir. O governo vem tendo aprovação
da população desde o início. E isso foi confirmado nas urnas. Então, eu acho que quando o adversário entrou na disputa, ele entrou sabendo que iria ser derrotado. Isso não é um papo arrogante, não é prepotência, não. Ele fez uma análise, tanto que as informações que já foram colocadas aqui, me parece um processo embrionário de uma eleição que ainda vem, porque o político é assim, ele mal acabou essa eleição, você já está projetando a próxima, que é um processo natural. Então, como a pessoa, de repente, inserida nesse processo, tem algum objetivo mais à frente, ela tentou fazer numa eleição municipal uma espécie de laboratório. Tanto que ela agregou diretamente a sua imagem à eleição municipal, mesmo não estando entre os participantes. No início eu fazia observações com o Gustavo, que eu via candidatos, por exemplo, a vereador do grupo de oposição, com adesivos, com material apenas do candidato, sem associar a figura da candidata prefeita, no caso do vice. E depois passei a ver material com o presidente da Assembleia Legislativa. Ou seja, era uma clara intenção de medir, vamos dizer assim, essa aceitação local. E eu acho que o objetivo, é claro que você, quando participa de um pleito, você tem que ter um discurso otimista. Você não vai, eu vou perder. É claro que havia um objetivo de subir o patamar. Não, as pesquisas mostram que eu posso chegar a 20, a 25, eu vou chegar. Mostra que eu posso chegar a 40, eu vou tentar chegar. É você, a partir dos números que você tem acesso, e traçando metas. Mas é claro, assim, para quem estava envolvido diretamente, sem paixão, lidando com números, como eu estou repetindo, sabia que o interesse era aumentar um número, um patamar que estava baixo. É tentar deixar ele de uma forma mais aceitável. Como é que eu pleiteio um voo maior se eu não tenho condição? Assim, você pode até fazer um simulador para voar num Boeing, mas você primeiro tem que passar pelo monomotor, pelo bimotor, para um avião a jato, para você conseguir voar um avião de maior porte. Então, eu acho que essa experiência que fizeram, eu acho que trouxe um resultado que pode, de certa forma, prejudicar o que estava sendo pensado mais à frente. Mas ainda há muito tempo, né, até a eleição de 2026. Mas o que eu acho que está confirmado, acho não, os números mostram isso, é que o trabalho ele foi bem feito, porque é um trabalho, não é um trabalho de continuidade, o Cláudio. Entre construir e reconstruir, eu prefiro a construção. Quando você prepara a base, quando você sobe do seu jeito, você reconstruir é muito difícil. Eu sou jornalista, às vezes a pessoa fala assim, edita um texto para mim, feito por outra pessoa que apurou diferente de você, eu prefiro fazer um novo texto, pegar os dados, porque refazer, reconstruir é sempre mais difícil. E Vladimir foi aprovado com louvor nessa tarefa de reconstrução. Então, a gente pode ter uma opinião diferente, mas não pode contestar. Os números falam por si. E o resultado dessa eleição mostra que as pessoas querem a continuidade desse projeto que teve início e que eu acho que tem um gancho principal. Às vezes a pessoa pergunta, qual o segredo do cara, qual é o segredo do governo, qual é o segredo da equipe? Eu acho que é trabalhar com responsabilidade, com planejamento, mas eu acho que o foco principal, que muita gente tenta desmerecer nos dias atuais, que é cuidar das pessoas, que é estar na rua, observando, sentindo os problemas, levantando as demandas, encarando, porque às vezes o gestor ele fica com medo, não vou para a rua não, que eu vou tomar uma porrada, não, eu vou ouvir o que eu não quero ouvir. Eu acho que a grande vantagem de Vladimir é ser uma pessoa que não se esconde das dificuldades, que encara, que conversa e que busca soluções. E o mais importante, Cláudio, que dialoga com A, B, C, D, não escolhe lado. Porque tem gente que fala assim, não, eu só converso com o Gustavo porque é botafoguense. Não, você é tricolor, você é flamenguista. Não, é num momento de fazer o melhor para o grupo, conversar, o grupo que eu digo para a sociedade de uma forma geral, conversar com os mais diferentes segmentos, com pessoas das mais diferentes tendências, ou seja,
é estabelecer um planejamento que seja melhor para a cidade como um todo. E eu acho que isso foi feito e foi reconhecido pelo eleitor agora em 6 de outubro. Assim, tem muita coisa para a gente colocar aqui, a gente vai colocando, aproveitar e otimizar esse tempo, mas várias pessoas comentaram aqui, não eu não estou falando, vários convidados comentaram aqui que é muito difícil falar com Bacelar, o Rodrigo Bacelar. E talvez aí, analisando aqui no nosso quintal, não estou falando em estado do Rio, mas aqui no nosso terreiro, no nosso curral eleitoral, acho que nesse tempo de comunicação fácil, onde cada um tem um jornal, onde cada um tem uma rádio, onde cada um tem uma TV, onde cada um tem um canal, não dá para você ficar inacessível. É só isso que eu penso. E o Vladimir, no contraponto do Bacelar, está na rua, todo dia, toda hora. Eu até comentei aqui no meio, aqui, falando que alguém falou comigo assim: Vladimir continua trabalhando, ele vai tirar férias, não? Disse que não, tirar férias de quê? Ele é prefeito, tem que trabalhar. Mas assim, está lá recebendo o pessoal do transporte. É um tipo de política, e aí o Bacelar que tem naturalmente o direito dele de se explicar, se é que precisa, ou se posicionar e dizer de perfil diferente e cargos diferentes. Isso aí. Se tem uma assembleia para tomar conta também, vamos e venhamos. Uma coisa de brincadeira. Agora vamos falar do 98. E vou falar de comunicação também, mas aí só para fechar essa questão das zonas eleitorais. Cara, a questão da pesquisa, eu acho assim, não dá para comparar, mas eu vi que vai ter uma disputa lá acho que Fortaleza, Ceará, acho que vai ter segundo turno. Tem um cara prometendo levar aquela Capitã Cloroquina para ser a... Lembra dela? Esqueci. Capitã Cloroquina. Rapaz, tem tudo nesse Brasil. Prometeu levar ela como secretária municipal de saúde para angariar voto da direita. Rapaz, o pessoal está caindo de pau. Porque, cara, como que tem remédio para sarampo? Tem remédio para paralisia infantil? Só vacina. Vai tomar cloroquina para acabar com a Covid? Isso foi, até hoje, absurdo. E como que você contesta os números de pesquisas sérias, como o Real Big Data, por exemplo, instituto grande, que fez pesquisa em São Paulo, Rio, está no Brasil inteiro, o próprio Paraná também. Tanto são grandes que as pesquisas deram aí o que as urnas confirmaram. Então, assim, ver um trabalho igual o do Aloysio Abreu Barbosa, eu não tenho constrangimento nenhum de falar que é empregado dele, ele é patrão, não tem problema nenhum de falar isso, porque o cara é bom no que ele faz, é bom principalmente nessa coisa de pesquisa. O cara é um monstro em números, e ver jornalista veterano metendo pau na pesquisa, rapaz, eu tinha vontade até de olhar de longe como é que tá essas pessoas, como é que estão hoje. Eu chegar lá no Rio, olhava, dá para ver a LERJ de longe? Não. Aqui, vamos lá, 98. Tal da chamada pedra, que às vezes o pessoal está ouvindo a gente fora, está assistindo aí fora da internet, não tem limite, né? A pedra é a 98, que a área central, que é a classe social mais alta, aquela coisa toda. Onde tem a maior concentração de classe média, assim, a classe média campista. E sempre foi o bastião, sempre foi a pedra no sapato dos garotinhos. Eu não sei se o garotinho nunca ganhou aqui, eu pesquisei e não achei. A Rosinha já ganhou. Bem, já. Aqui, não foi? Foi na primeira ou na segunda, ou na reeleição? Ganhou na primeira. Porque teve. Não, ganhou na segunda. Porque teve contra o Macou, se eu não me engano, ela ganhou. Contra Macou? Porque a diferença também foi bem parecida. 60 e tantos mil votos, lembra? Então, mas foi parecida, é isso que eu estou falando. A Rosinha... Mas naquela eleição o Arnaldo também não pôde, lembra? Então. É todo peculiar. O Arnaldo teve os votos anulados. Então ela acabou ficando com... A foto dele não aparecia? Isso. Não sei se você votava, conseguia votar. Mas Arnaldo teve 30 mil votos. 30 mil? Que teve 30 e pouco, né? Macou que foi o segundo mais votado, mas a dificuldade de Arnaldo naquela eleição é muito grande justamente por isso. Como é que você vai... É aquela coisa, pode, não pode, então disputar a eleição assim é ingeste demais. A pergunta é, Vladimir ganhou na 98, vamos lá. E aí assim, só para fazer um apontamento rápido, porque o meu espanto com relação à pesquisa
o maior feito, falando de pesquisa, antes da gente ir para a urna, o meu maior espanto era a reversão de pontos que o Vladimir tinha, isso já de 1 ano e meio, a gente já constata isso tem 1 ano e pouco. A maior reversão de pontos que eu já vi na minha vida numa pesquisa foi o que o Vladimir fez na Pedra. Foi uma coisa assim, absurda. Absurda. A Luiz e eu ficamos um dia assim conversando um longo tempo só sobre isso. Só sobre essa reversão que ele teve. E aí a gente ainda teve, claro, desde o início nós temos assim, um camarada que é campeão dos campeões, que é Frederico Paes, que é um grande parceiro, que é mais que um vice, eu costumo dizer isso. Frederico é muito mais que um vice. Deixa eu colocar minha pergunta, você coloca aí o Frederico ou não. Como eu disse, na Pedra, Vladimir teve 57,19%, foi o menor percentual dentre os 4, mas ganhou acima contra 29,52%. Esse não dá, quase dá os 3 por 1. Ele teve 37.873 votos contra 19.547 da Madeleine, delegada Madeleine. A vitória na Pedra pode ser atribuída também à força de Caio Viana, ou Vladimir venceria mesmo sem Caio Viana aqui na Pedra? Não, Vladimir, é o que eu falei, eu estava até falando, eu falei antes da sua pergunta, eu já tinha mencionado que há 1 ano e meio e tal, a gente já ficava espantado com a reversão de pontos na Pedra. Então até seria, apesar de Caio ser um irmão que eu tenho, seria contraditório eu agora falar que ele é o responsável, já que eu acabei de dizer. Mas é muito importante. E aí eu volto a falar. A gente tem 2 figuras aí que são muito importantes. Não só na Pedra. Eu não posso nem reduzir Caio à Pedra, porque não só o Caio, como o próprio pai, tem uma história na política, Arnaldo principalmente, que vai muito além da Pedra, né? Arnaldo está entre os prefeitos que mais fez por Campos, né? Num período que Campos, o período da bonança, vamos dizer assim, Campos começou a receber royalties de petróleo, e Arnaldo tinha um governo eficiente, tinha um governo presente, prefeitura em ação. Então, assim, eu não posso reduzi-lo à Pedra, mas Caio fez muita diferença, sobretudo porque o apoio do Caio no momento que foi quando aquele vídeo que eles gravaram junto, Vladimir, aquilo ali foi para a oposição de um desespero tão grande. Por quê? Porque ali Caio era considerado por Rodrigo uma dessas ferramentas para minar o Vladimir. Então, assim, a grandeza do Caio, a maturidade que o Caio teve de colocar, antes de mais nada, a cidade antes de qualquer interesse pessoal, porque eu não sei se vocês lembram, mas o Caio sofreu represálias por apoiar Vladimir. Não foi, vou apoiar Vladimir, ele sofreu represálias. A primeira coisa, ele perdeu a posição de deputado federal. Justamente. Então, assim, ele foi muito firme, foi um cara muito importante. Eu considero, e assim, eu sou amigo dele, então sou suspeito para falar, né? Mas eu considero que foi um reforço, assim, difícil se encontrar numa eleição um reforço como esse, da maneira que foi, tão orgânico, tão natural, baseado, enquanto todo mundo se unia contra Vladimir, ele falou assim, peraí, esse cara tá fazendo um governo bacana, cheio de, como o Luiz colocou ali, de reconstrução. Gente, reconstruir é complicado demais. E ele teve a grandeza de reconhecer isso e ajudar com emenda, de ajudar, falar, Vladimir, vou te ajudar. Reconhecer isso, tirou o nome do pleito, que ele vinha disputando a eleição para prefeito. E ajudar, então assim, ele fez total diferença e não foi só na Pedra, em vários lugares. Assim como o Frederico Paes, que é um cara que todo mundo que conhece sabe é o cara que executa. Sabe aquele cara, o Frederico mudou muito, eu até brinco com ele, rapaz, tá soltinho agora, hein? Que antes ele era caladão, né? Quase não falava, mas sempre foi do trabalho. Trabalhador demais. E agora, na reta final, eu já estava solto. Eu falei, pá, tá soltinho lá, dando entrevista leve, livre, pô, tá. Evoluiu pra caramba. Mas no trabalho sempre foi um fenômeno.
E assim, ajudou muito no primeiro mandato de Vladimir, na primeira eleição que o Vladimir disputou. Você não tenha dúvida disso. Frederico ele foi primordial e ajudou muito no governo e agora novamente. Porque são pessoas diferentes com objetivos em comum. Quando você tem pessoas que estão convergindo, tem ideias diferentes de mundo, ideias diferentes de política. Frederico não era político, né, mas é um grande gestor com experiência e tal. Então você tem Caio Viana, Vladimir, Frederico, vários outros colegas, os candidatos. A gente tem, por exemplo, Cláudio, vereadores aí também que são, assim, eu não vou falar porque aí eu vou ter que falar uns 20 nomes aqui. E aí eu vou, mas que são assim parceiros para toda hora. Lá na roça, você falando de Frederico, a gente chama de pé de boi. Porque pé de boi é aquela coisa forte, aquela coisa firme. Costa. Falar depois do Gustavo assim, eu pareço o Hendrick que eu vou entrar no jogo depois que o Igor Jesus resolveu tudo. Ah, meu Deus. Né? Aí eu vou fazer uma firula, eu vou dar uns 2 tapas na bola e tudo bem. Mas eu acho assim, Cláudio, essa eleição, ela demonstrou que o trabalho ele também supera qualquer tipo de adversidade. Eu acho que essa questão da pedra ficou uma espécie de um mito a ser vencido, mas eu acho que já há algum tempo a família Garotinho tem conquistado resultados expressivos na 98. Gustavo citou bem o apoio de Caio, importantíssimo nesse processo. Eu acho que Vladimir venceria de qualquer maneira na 98 pelo trabalho, mas é claro que esse apoio reforçou, aumentou essa diferença. E Luiz, só uma coisa que eu não falei e é importante, porque o ponto principal disso que o Luiz está falando, e é dessa reversão que eu tinha falado de pontos, é que Vladimir frustrou muita gente ao mostrar que ele é dono dele mesmo. Tinha gente achando que Vladimir seria uma figura que iria estar lá e que não seria ele a governar. E aí quando o Vladimir mostra que é independente, que é dono dele mesmo, que é ele que vai governar e que ele é diferente do que muita gente esperava, porque Vladimir é a própria pessoa, ele não tem... Enfim, isso foi importante, né, Luiz? Sim, e ele tem uma característica própria, uma identidade própria. E essa facilidade de dialogar, como eu citei anteriormente, isso abre muito leque, né? E você vê que hoje a cidade como um todo deu a ele uma resposta, um retorno muito positivo de todas as ações, como o Gustavo frisou, que foram implementadas, que o cenário era de terra arrasada. Não é uma expressão batida para ficar apontando a dificuldade para resolver qualquer questão. Não. Naquele momento, janeiro de 2021, assumir a cidade de Campos era uma tarefa para poucos, hein? E assim, eu acho que qualquer pessoa que observasse o cenário iria prever muita dificuldade em todo esse processo. Eu acho que o espaço de tempo para a reconstrução ele foi curto, porque as pessoas falam assim, 4 anos. 4 anos na administração pública, Cláudio, com todas as questões burocráticas que estão associadas ao dia a dia da rotina administrativa, é pouco. Então, eu acho que o trabalho realmente ele apenas começou, ele vai ter sequência, e eu acho que a população, de uma forma geral, tem muito a ganhar, porque acho que vem muita coisa boa por aí. Sobre essa questão do Vladimir, tem gente que afirma aqui no rádio, que a maior virtude dele foi não deixa, e o Gustavo fala isso também agora aqui, que ele tem a personalidade dele, se confirma, mas que não deixar o pai participar do governo, como participou do governo Rosinha. Eu confesso que, popularmente falando, eu não sei se isso atrapalha ou ajuda ele, mas administrativamente parece que ajuda. Essa coisa de o Vladimir não fazer parte do governo, não o pai, o garotinho. Então, assim... Mas não é só isso. Isso foi importante, Cláudio. Você tem razão, porque é o que eu estava falando. Ele mostrou que quando elegem o Vladimir, e Vladimir foi muito assim, foi de uma grandeza muito grande, porque muita gente pode ter sugerido,
de Vladimir disputar a eleição, né, sem o garotinho depois do nome. Vladimir deixou isso claro, tanto na primeira eleição quanto na segunda, que ele não iria esconder quem ele é, quem são os pais dele. Ele sempre deixou isso muito claro, mas que também o prefeito é ele. E ele tem que errar e acertar com as próprias pernas. É natural. E aí assim, quando você... Cláudio, garotinho é um político gigante. Fica até ruim eu dizer assim, Vladimir foi bem porque garotinho não fez parte do governo. Mas para a população, ficou bacana e ficou... eu votei nele e ele é o prefeito. É isso aí, eu votei nele isso, entendeu? Agora, Clarissa concorreu o seu nome de garotinho, não foi? Teve que... Não. Ela depois não tirou o nome de garotinho, não? Não, quem disputou sem o nome de garotinho a primeira vez foi Rosinha, naquela eleição para prefeita. Ah, sim. Ela disputou, era só Rosinha, e aí, assim, para você ver a grandeza do próprio garotinho, de entender, ele entendeu, porque ele é o principal estrategista. Momento, por exemplo, a gente teve agora o Rodrigo, que não deixou a vaidade dele, não permitiu que ele lançasse uma candidatura sem a foto dele, sem ter o carimbo dele, como todos, que talvez que se ele não tivesse carimbado, porque a rejeição do sobrenome Bacelar, isso pesquisa, não sou eu que estou dizendo, na cidade é grande, e logo transferiu para ela, que tinha a maior rejeição era da Madeleine, mas não era por causa da Madeleine, era pelo pacote, entendeu, Cláudio? E aí, assim... A Madeleine também tinha a taxa maior de desconhecimento. Isso, mas e com rejeição alta, então para você ver que como a rejeição é elevada, mas por quê? Por causa do pacote. E aí você tem um garotinho que em 2008 entendeu o quê? Olha, pra você ver como é, né? O cara daquele tamanho falou, quer saber, a melhor forma da gente disputar essa eleição é assim. E são percepções do cenário político, eles vão variando de tempo em tempo, ou seja, o que foi bom ontem pode não ser bom hoje e por aí vai. E a estratégia, você não permitir que o fígado ou que a vaidade, né? A frieza dos números, você vai lá, vai bater uma pesquisa de um jeito, vai bater pesquisa de outro, vai ver o que tem, aí que tá. Pode falar? Se perguntar a mim, eu vou me dar essa chance hoje. Se perguntar qual a maior virtude de Vladimir, é o trato dele com a família. Para mim, a maior virtude dele. Eu acho isso muito legal. Como que ele lida com os ataques da própria família, aqueles burburinhos, aquelas microfonias que a gente chama, que às vezes dói. Ele lida muito bem com isso. Quem conversa assim... E composição também, em geral. O pessoal fala muito disso. Essa coisa dele... Acho que ele errou... tenho certeza que ele errou na Câmara. E há uma especulação agora de que ele vai errar de novo. Naquela primeira... Se Rafael administrou mal o município, fato. Mas ele administrou muito bem a relação dele com a Câmara até 3 anos e meio. Mas em detrimento de quê? Mas aí é que tá. Porque assim, a governabilidade do jeito que Rafael teve, e aí assim, isso tem um preço. É tudo assim, escolhas e renúncias, né? Consequências. Rafael, de fato, teve lá, grande maioria, por muito tempo, e depois se viu sozinho. Mas enquanto tinha o poder, né, de oferecer cargos, isso, aquilo, e aí você vai dando secretaria para vereador, tal, outra secretaria, e aí você não tem comando. E dá no que dá. Mas eu digo, entre os erros e acertos, o relacionamento de Vladimir sempre foi muito bom. Mas foi um aprendizado. A questão da Câmara, que você diz. A eleição da mesa diretora, que tocaram a ele. Mas você quer saber? Tem coisas e tem coisas. No final da história, pode ser levado em consideração também a votação da LOA. Ela pode ter dado um desgaste muito grande, não só no Marquinho, mas como na família Bacelar como um todo. Por conta de quê? Não estou também julgando se tem erro ou acerto. Mas dizendo sobre peso eleitoral, sobre popularidade, mas entendeu? Mas é o que o Gustavo falou aqui agora há pouco, Cláudio. Atos e consequências. Todo ato que você comete, ele pode gerar uma repercussão mais à frente e ela não necessariamente vai ser positiva, porque acho que quando o sujeito se propõe a fazer alguma coisa, ele já imagina o resultado que aquela ação dele vai ter. E às vezes o cara acha que aquilo ali vai ser muito bom para ele e pode ser um fator de desgaste muito grande.
que você acaba não conseguindo reverter, né? Depois que tudo acontece. Agora, não há receita de bolo. Essa relação, quando a gente fala, não é Campos dos Goytacazes, qualquer lugar. Relação executivo, legislativo, tem peculiaridades, tem momentos distintos. A gente já viu momentos, vamos dizer assim, de trégua, momentos de ânimos acirrados, e isso vai continuar existindo. São momentos, né? Como na vida. Hoje você está bem, hoje o Botafogo ganhou, eu estou dando risada, amanhã eu tomo uma pancada, eu fico mal-humorado, você briga com o filho, com a mulher, e vamos embora. Né? A gente não pode parar, a gente tem que buscar sempre se aperfeiçoar, melhorar. E eu acho que a gente estava falando de características, eu acho que são marcantes também nas pessoas que estão no comando da cidade hoje. Essa busca sempre pelo melhor, né? Você, às vezes, refazer trajetos, você buscar outras alternativas, buscando o melhor para a maioria sempre. Não, e, Cláudio, só assim... Eu preciso fazer o intervalo, mas sim, pode concluir. Não, porque o que a gente... é até chovendo molhado, porque a gente teve tanta dificuldade, você pontuou aí a questão da LOA, teve a eleição da Câmara, Vladimir, por exemplo, governou por muito tempo com a Câmara contra, a maioria, né? E com a presidência na oposição. E assim, o Marquinho Bacelar, que é irmão de Rodrigo, mas são pessoas diferentes, eu enxergo dessa forma, apesar de ser o mesmo grupo, pessoas diferentes. Vladimir teve, e eu sou ouvinte de vocês, quase sempre estou ouvindo. E eu ouvi aqui uma entrevista com vocês com o Hamilton Garcia. E ele teve uma fala que para mim foi, isso tem tempo já, muito tempo, antes até da LOA e tal, e ele teve uma fala muito boa aqui, que ele disse o seguinte: Vladimir sai grande desses problemas porque ele está tendo postura de estadista, de governante. Está deixando de brigar, está querendo resolver. Enquanto tem gente querendo brigar, e ele ainda falou assim, isso se reflete nas pesquisas que a gente está vendo. E aí, assim, para mim, o grande diferencial, e a gente fala, teve pacificação, teve trégua, teve isso. Vladimir, a todo instante, o prefeito a todo instante tentou conduzir toda essa questão política da forma mais amena possível. Porque a população de Campos, aí entra outro fator, Cláudio, não aguenta mais essa picuinha. A briga sem sentido. Quando você tem uma briga, uma luta por algo grande, algo maior, diferenças, visões diferentes, né? Algumas divergências em questões técnicas ou de direção, mas não, quando é coisa pequena, quando eu vou segurar uma LOA para atrapalhar, quando eu vou deixar de votar uma situação para atrasar o governo e tal, a população ela não como eu disse na questão do voto, a gente está na era da informação. Grande maioria das pessoas tem smartphone, tem acesso à internet, entendeu? Gente, são 8h07, eu acho que é por aí. Eu preciso só fazer uma pausa, nem falamos dos vereadores com relação a essa mesa de diretor, a gente deixa para o próximo bloco e já emenda também sobre esse novo governo a partir de 2025 e dá uma beliscada lá no Rio de Janeiro. Há uma especulação aí que Vladimir vem candidato a senador da República. São 2 senadores ano que vem, São né? 2. Então vamos lá, 8h07, estamos... tem uma... Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem para você, 2 mensagens para você. E aí? Luiz, pode ler no ar? Lê no ar. Tem que ler no ar. Tem que ler no ar. Tem um anjinho bom e o diabinho fica o Eu hoje tô com um Botafogo sem medo, pode ler no ar. Pode ler. Sem medo. Luiz, lembra quando você esteve aqui em casa? Tô brincando. Essa... O olho do homem, rapaz. Bora aqui, ó. Cláudio Tricolor, pode entrar sem camisa na emissora? Faz isso não, tô de terra. Camisa ele não tá mesmo, não. Agora que viu, ele que tá falando, o gordo com uma camisa mofada, exalando naftalina desde 1910. De quem é o comentário? Seu companheiro de trabalho lá. Tá bom. Mário Filho. É bom. Eu entendo por quê. 6-1. Ele vai lembrar de alguma coisa. É trauma, né? É o saldo. Tá traumatizado. Ele vai lembrar.
Traumatizado. Como diria Zico, eu sou da geração que via o Botafogo bater no Flamengo todo dia. Por isso que quando eu jogava contra o Botafogo, eu queria ganhar. O bicho era pago antecipadamente. O Manga dizia, o bicho é certo. Rapaz, agora você me fez lembrar Rapaz do céu. O dono do Botafogo. Do Bangu. Meu pai. O Castor? Ô, Jesus. Já entrevistei Castor várias vezes. Já? Aliás, teve uma partida do Americano contra o Bangu em 93. O Americano foi almoçar na toca do Castor. Era muito bom. Que relação amistosa, né? Que relação. Você já sabia o placar do jogo? No almoço. O jogo era à noite. Cara, que muito bom. Mas sabia. Bicho, cara, posso falar pra vocês? Não, tô falando pra vocês. São dois camaradas que eu tive relações assim, esporádicas, profissionais. Castor de Andrade e Eurico Miranda. Eurico Miranda era o pior cara. O pior cara quando você queria. Ele não queria te dar entrevista, era o pior cara para você se relacionar, algum motivo, alguma coisa assim. Mas quando ele estava te recebendo, os dois, cara, você vai no Vasco, agora eu não sei mais como tá, mas você chegava lá, você tinha o único estádio do estado do Rio e do Brasil, que eu me lembro, nem Morumbi, nada disso, nada, onde tinha uma recepção para os radialistas e âncoras, apresentador de televisão, era o do Vasco, com garçom, com bebida e com comida. E falar do bicheiro, o Castor era um gentleman para receber, tá doido? Fartura, você imagina? Pode de doido. Tempo bom, né? Tempos bons. Bom, e o Di Stefano diz aqui, para contrapor o Mário, bom dia, está bem vestido, hein? Tá vendo? Tem gente de bom gosto também. E assim, vamos ser sinceros. Tem escudo mais bonito no futebol mundial do que essa estrela? Olha só que escudo bonito, o escudo mais bonito que eu acho, desculpa, coisa linda. Desculpa discordar de você, é alvinegro também. Qual? E não é do Italva, que é a minha primeira paixão, mas é do Americano, que é a minha outra paixão. O escudo do Americano é muito bonito. É bonito, mas bonito. A gente está falando de uma coisa celestial ali no lado esquerdo do Luiz Costa. E essa camisa tem uma particularidade, Cláudio. Ela está assinada pelo meu artilheiro Túlio Maravilha. É assinada mesmo, não é aquela comprada com tinta, não. Tem duas assinaturas, Túlio e do outro lado é Telvio, o irmão dele também que jogou no Botafogo. Túlio e Telvio. Escondido nas costas. Gente, são 8 horas e 11 minutos. Com essas duas figuras aqui vai ser difícil acabar 9 horas, Cristiano. Vamos embora, vamos rapidinho para o intervalo, a gente volta a seguir, vamos falar de Botafogo daqui a pouco. Mas a gente ainda fala mais de política, fala de eleição, vamos tentar projetar aí alguma coisa para 2026. As peças já estão sendo mexidas para o tabuleiro da política eleitoral, para a eleição, né, a política, para esse papo eleitoral de 2026, e a gente volta a seguir. Aliás, já tem vereador lançando candidatura a deputado federal também do grupo de vocês. 8h12 agora aqui na Folha FM, no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da região, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente volta a seguir. E olha agora aí para você que quer investir o seu dinheiro, cuidado, muita conversa fiada aí com pirâmide, muita coisa para você cair aí nesses contos bem contados, mas complicados. Então, preste atenção aqui nas dicas da Nauta XP Investimentos.